Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Gabriel, tô aqui para falar da Copa do Mundo de clubes de novo, sobre os nossos queridos brasileiros. E eu prometi que ia fazer um vídeo para cada mata-mata, mas como não consegui fazer um dos mata-matas por imprevistos, não consegui fazer o vídeo, preferi então fazer um vídeo para todos novamente. Agora com dois brasileiros no mata-mata vai ser mais fácil de fazer os vídeos separados também. Enfim, vamos começar, né? O primeiro confronto do mata-mata já foi entre clube brasileiro, né? O Palmeiras e o Botafogo. Quem diria, né? Quem diria que seria um jogo típico de um Brasileirão mesmo, não importa a competição. Eu vi assim o Palmeiras como. Eu até falei isso antes da partida, eu vi o Palmeiras como favorito para passar nesse confronto com o Botafogo. Apesar de que as exibições do Botafogo no campeonato, para mim, foram melhores que a do Palmeiras. Mas por quê? Cara, pelo simples motivo. O Botafogo perdeu para mim uma espinha dorsal. Ali na parte defensiva, na parte do meio campo, que é o Gregor. O Gregory não ter jogado, para mim, a suspensão do Gregory abaixa muito a intensidade do Botafogo ali no meio de campo, a baixa defesa do Botafogo. E é um cara, assim, chave do Botafogo. É claro que a moral cai um pouquinho, apesar de ser uma peça. E, cara, pra mim, foi um jogo muito puxado. Quem diria que também um dos jogos mais puxados seriam entre os brasileiros. Foi um jogo complicado. Eu não achei que o Palmeiras jogou mal, mas precisou realmente da estrela do Paulinho, com aquelas questões da lesão dele, da cirurgia que ele teve que fazer. E aí ele entra, faz aquele gol lindo, ele dribla, né, o Marlon Freitas, tenta dar o bote, só que acaba passando. E, cara, pra mim o Paulinho, ele é um bom jogador, ele é muito bom jogador. Eu gosto muito da capacidade ofensiva dele, gosto das arrancadas, da força do Paulinho. E infelicidade pro John, né? Que fazia uma ótima partida. O John fazia uma excelente partida como goleiro do Botafogo, na minha opinião. Eu gosto muito do John. Pra mim é um dos goleiros que a gente tem que prestar atenção aí no Brasileirão. Só que não deu pro Fogão. Palmeiras merecidíssimo também. Entrou mais. O Botafogo veio com 3 volantes. Achei que o Renato Paiva foi um pouco... Parece que o Renato Paiva não jogou da maneira que o Botafogo deveria jogar contra um time brasileiro que o Botafogo está acostumado a enfrentar todo ano, e que ano passado o Botafogo acabou com o Palmeiras. Não tem que falar, não tem que fazer, né? Assim como em 2023 o Palmeiras acabou com o Botafogo. Richard Rios, excelente jogador. Para mim é o melhor volante do Brasil, o Richard Rios hoje. Não tem o que fazer. E é o melhor jogador do Palmeiras na competição pra mim. E é isso. Palmeiras agora vai enfrentar o Chelsea. É um jogo complicado, mas se o Chelsea vier naquela intensidade que foi contra o Flamengo, por exemplo, contra o Palmeiras, eu vejo o Palmeiras passando até de certa forma. Só que vamos ver, né, se a intensidade do Chelsea vai numa crescente para essas quartas de final. Mas eu ainda confio na classificação do Palmeiras para a semifinal. Eu acho que é uma equipe que sabe jogar jogos grandes. Já falei isso aqui no último vídeo. Para mim, a equipe do século não, dos anos 20 é o Palmeiras, pelo que vem conquistando todos os anos e a constância. E o Abel Ferreira é um técnico que tá pronto, tá sempre pronto para jogar esse tipo de jogo. E é uma revanche do Palmeiras para cima do Chelsea, né? Então o Palmeiras vem com sangue nos olhos, depois daquele Mundial que o Kai Havertz acabou com os sonhos palmeirenses. Mas é isso. E o próximo jogo, Flamengo e Bayern de Munique. Que infelicidade para a torcida rubro-negra.
A equipe do Flamengo tem muita qualidade. Muita. Peças ali como o Gerson, o próprio Arrascaeta, que pra mim não era jogo pra ele. Não tem como, é uma intensidade que não dá pra jogadores como ele, o próprio Ganso, desfilar em campo. Plata pra mim é um ótimo atacante. O Léo Ortiz, Léo Pereira, pra mim são ótimos zagueiros. A Copa do Mundo de clubes do Léo Pereira foi ótima. Mas é aquilo. De um outro lado, a gente tem um maquinário. Pra mim, o Bayern de Munique é uma das equipes mais máquinas da Europa. E nesse ranking tem o City, por exemplo, o Real Madrid. São equipes que, não importa a época, estão sempre disputando. Não importa, sempre vem como favorito. E, cara, o Flamengo morreu no próprio erro, né? O Flamengo armou a própria Arapuca. Caiu na própria Arapuca. E eu digo isso na questão dos erros individuais, né? Se você tem um erro individual contra o europeu, ainda mais desse nível, como eu falei, esses times maquinados, esses 3 times, por exemplo, a chance de você tomar um contra-ataque ali, ter algum lance letal, é de 90% a 100%. E a gente vê isso, né, cara, na intensidade de Bayern de Munique, é bizarro. Esse time alemão é um time muito intenso. É um time que começou ligado já no 200. E ali no erro, tivemos o gol contra no Pulgar. E aí, uma peça titular errando daquela magnitude como um gol contra, acaba o mental, né? Acaba não, mas porque o Flamengo foi atrás. Mas abaixa muito as expectativas, né? Dá aquela murchada. E aí, mais erros individuais. O Pulgar muito abaixo na partida. E também tem aquela questão de, cara, jogo grande. Tem gente que nasce, tem gente que a estrela brilha. E tem gente que no jogo dessa magnitude acaba sentindo. Pra mim, eu acho que foi o caso do Pulgar. Sim, ele sentiu mesmo. Que depois se lesionou. É uma lesão bem complicada. Mas, cara, o Flamengo foi atrás. E foi atrás bem. Foi atrás bem. Eu acho isso maneiro da equipe do Flamengo, porque eles mentalmente estão prontos, sabe? Começar o jogo perdendo. Foi assim contra o Chelsea, por exemplo. É uma equipe que tem um mental muito bom. E o Gerson, com aquelas questões, né? Vai sair ou não vai sair do Flamengo? Faz aquele gol. Brada. Ele dá o sangue ali naquela comemoração. E ele quer dar aquela vitória pro Flamengo. Quer trazer a vitória pra nação. A galera pode criticar o Gerson, eu acho justo. Porque é um cara que construiu, né, uma história linda no Flamengo e tá saindo. Poderia lapidar mais coisas, um futuro mais próspero e absurdo possível nessa. É porque ele já tá chegando aos 30 anos. Que é onde o jogador começa a descer geralmente, né? Cara, Zenit, o Al-Nassr, vamos ver se ele vai sair mesmo. O Al-Nassr falou que tá disposto a pagar a multa dele. E aí tem a questão do pênalti também, Jorginho, ótimo batedor pra mim, também um dos melhores do Flamengo no Mundial. Mapeia todo o campo. É quase um qual o nome? Um telescópio. É um jogador que fica mais atrás, diferente do De La Cruz, que vai e volta. Mas é um jogador que sabe mapear muito bem o campo. É muito bom defensivamente. E tem essa batida de pênalti nojenta mesmo, todo mundo sabe. É bizarro como é que ele acerta aquele canto como se fosse cotidiano. Mas não importa, porque o Bayern de Munique, ainda nas falhas do Flamengo, continuou. E como começou no 200, foi desligando depois. Porque começou essa intensidade, o Flamengo começou a se atrapalhar e o Bayern de Munique começou a ver que não precisava mais também indo ligado nos 220.
Mas mesmo assim, tava jogando sério, tá? O Bayern de Munique jogou sério esse jogo. Você viu a comemoração dos caras, a comemoração do Kimmich, por exemplo, com o Neuer. O Rossi, naquele gol, cara, do Goretzka, eu acho que a zaga, se não me engano, o Rossi faz assim, depois reclama um pouco, né? Depois que o Goretzka faz aquele gol, que ele já se posiciona pra esquerda, vai tentar ali ver, mas já era, a bola já morreu no fundo da rede. 4-2 eu acho que é um resultado bem mentiroso. Eu acho que dava pro Flamengo ter feito um... Foi um jogo que o Flamengo conseguiu jogar. Foi um jogo que o Flamengo conseguiu, por minutos, igualar o Bayern. Mas igualar o Bayern não é o suficiente. Você tem que ser melhor. O Bayern de Munique, em competições de mata-mata, muitas poucas vezes, a não ser que seja na Bundesliga, né, na Pokal, tudo acontece lá. Mas Champions League, o Bayern de Munique dificilmente vai ser eliminado por uma equipe inferior a ele. Lembro que em 2021, 2022 foi eliminado pelo Villarreal, mas aquele Villarreal tinha um coletivo absurdo. Era um ótimo Villarreal. Não deu pro Flamengo, infelizmente. E eu realmente acho que dava pra... Se fosse um 3-2 ali, se morresse um 3-2, ia ser um resultado justo. Mas foi um ótimo resultado também, cara. Fazer 2 gols no Neuer é uma parada surreal. Surreal. Mas é óbvio que a vitória era o que a torcida rubro-negra queria, né? E por último, os brasileiros. O brasileiro que fez a melhor vitória em cima de um europeu no campeonato, que é o Fluminense. E eu achava que não, depois que o jogo acabou, porque eu pensava que pra mim, ainda a vitória do Botafogo era maior, por ser em cima do campeão, PSG, e ter sido com a narrativa que foi, mas mata-mata é mata-mata. O Fluminense não ganhou da Inter de Milão, que é a vice-campeã da Champions. O Fluminense eliminou. É outra parada. Mata-mata é outra parada. Não tô fazendo isso pra desmerecer a vitória de ninguém na fase de grupo. Porque a gente viu o Chelsea batendo uns escanteios desesperados contra o Flamengo. Correndo pra bater os escanteios. A gente viu o Botafogo, o PSG desesperado pra furar a defesa do Botafogo. A gente viu o Borussia perdido pro Fluminense. O Porto perdido pro Palmeiras. Mas assim, que exibição. Que exibição do Fluminense, que eu critiquei no último vídeo. Pra mim era o brasileiro com as piores exibições, assim, tirando a contra o Borussia. E apesar da vitória de 4-2 por cima do San, passou uma dificuldade, foi um susto. Mas que exibição. O Fluminense precisava dessa vitória contra o Europeu, era o que estava faltando para a campanha do Fluminense. E agora é o que falta para a campanha do Palmeiras. Pode acontecer, né, contra o Chelsea. Mas assim, Germancano, cara, quando uma estrela tem que brilhar, na idade que ele tá, depois da lesão que ele teve, quando uma estrela tem que brilhar, ela brilha, não tem mistério. Independente da fase, ele mostra mais uma vez ser eficiente pro clube. E faz aquele gol de cabeça por baixo das pernas do Sommer. E o que falar do Arias, né? Pra mim é o melhor jogador de campeonato brasileiro da competição. E é impressionante como ele jogou esses 90 minutos com grande intensidade. Thiago Silva também, ótimo. E o Fábio defendendo tudo também. E agora o Fluminense pega o Al Hilal. Tem tudo para ser um bom confronto. Acho que tem que ir também com o sandália da humildade, que nem foi contra a Inter. Eu nem sabia que a Inter era melhor. Mas o Al Hilal é um time de 400 milhões de investimento. É um time que tem jogadores com calibre para estarem jogando na Europa. O Bono fez uma partida
fenomenal contra o Manchester City. Fenomenal. Ah, mas tomou 3 gols. Fenomenal. O Bono é fora de série. Não sei como esse cara não foi parar em não sei como é que alguém tentou fazer uma maluquice pra trazer esse cara pra um elenco estrelado. Assim, sem ser o Al Hilal, que é um elenco mais... Na Arábia Saudita a gente sabe que não tem aquela tradição no futebol, mas eles estão querendo mostrar isso. O Marcos Leonardo falou aquela questão, né? Que eles vieram pra mostrar. Então o Fluminense não pode pensar que é um confronto fácil. Porque do outro lado a gente tem um time com uma cacetada de investimento a mais, mas que tá querendo provar o mesmo ponto que o Fluminense quer provar. Que o Palmeiras quer provar. Que o Monterrey quer provar. Que o futebol você também se acha longe do velho continente, né? E eu espero mesmo ver esses dois brasileiros na semifinal. Eu espero ver o Fluminense e o Palmeiras fazendo uma boa partida na semifinal. Espero que eles passem. Eu quero que o Palmeiras tenha a vingança contra o Chelsea. Acho que o Palmeiras tem super condição de ir para a semifinal. E eu acho que até o confronto do Palmeiras é mais... Vamos ver, né, também como o Palmeiras vai jogar. Mas eu acho que é um confronto... O Palmeiras vai com mais sangue nos olhos. É um confronto que o Palmeiras consegue mais tirar proveito do que do outro lado, que o Fluminense enfrenta uma equipe que eliminou o Manchester City. Não tipo, o Al Hilal não é mais fácil. É tão complicado quanto. Pode ser menos maquinado, como eu falei. Jogadores que fazem ping-pong com a bola. Mas é uma equipe que vem provar o seu valor. Tem peças interessantes. Malcom, Bono. O próprio Marcos Leonardo tá se mostrando ser um ótimo atacante nessa Copa do Mundo de Clubes. Mas a expectativa que eu tenho é de ver um Fluminense e Palmeiras. Seria muito bom, seria muito legal. Campeões do Mundial de 51 e 52, né? Do Intercontinental. Mas essas torcidas levam muito a sério esse título. E eles, se passar das quartas, se os dois passarem nas quartas, é um brasileiro na final. Que fantástico. Que fantástico. Eu amo futebol. Por isso que eu amo futebol. Espero muito ver um brasileiro nessa final da Copa do Mundo de Clubes. E ganhando. Por favor, né, gente? Fluminense, Palmeiras? Por favor.